Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula de arte desta semana. Na aula dessa semana, nós vamos estar encerrando o capítulo Como a música interage com a paisagem, tá? E antes de encerrar esse capítulo, nós vamos falar sobre dois assuntos que, assim, não foram falados, assim, especificadamente do assunto dentro do capítulo. Mas, na hora da explicação, vocês vão ver que eles, assim, apareceram, mas não apareceram como estão agora. Vamos falar sobre o timbre e a densidade. Se alguém faz aula de música, toca algum instrumento, vai saber um pouquinho sobre o que são esses dois, é, esses dois elementos dentro da música, tá? Vamos lá. Na área musical, há conceitos que classificam as qualidades de som que podem ajudar a descrever as diferentes paisagens sonoras. Primeiramente, o que são paisagens sonoras? As paisagens sonoras, elas são compostas por diferentes sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Então, a paisagem sonora é o som que tem naquela determinada paisagem, tá? Então, numa cidade, qual é a paisagem sonora de uma cidade? Os sons de carro, barulho, né? Indústrias, esses tipos de sons. Os sons da mata, são os sons dos animais, os índios que vivem lá na mata, que produzem seus sons também, né? Que vocês vão ver mais adiante, né? Então, a paisagem sonora é isso, é a paisagem e os sons existentes nela. Aqui eles são os dois, o timbre e a densidade, né? E como que você consegue identificar o timbre de um instrumento? Você consegue diferenciar o som produzido ao bater em um objeto de metal de um som produzido ao bater em um objeto de madeira? Quando a gente bate em um objeto de metal, o som é um, não é? Quando a gente bate no de madeira, é outro. É a mesma coisa. A gente colocar, ó, é o som de um piano ou de um violão. A gente coloca, por exemplo, uma nota, a nota dó no violão. Ela vai ter um som, que é no metal. E se a gente colocar a nota dó no piano, ela vai ter outro som, né? Então, as notas, elas são a qualidade do som da nota depende do instrumento com que essa nota é feita, né? O timbre, ele se diferencia dos sons da mesma frequência, mesma nota. Exemplo, a nota tocada por um violão, a nota dó tocada por um violão e a nota dó tocada por um violino. É diferente da nota tocada por um piano, né? Então, o timbre é isso, é a mesma nota que se diferencia de acordo com o objeto, com o instrumento com que ela é tocada. E a densidade sonora? O que é a densidade sonora? É a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. Então, quando ouvimos, de repente, uma música, ela tem vários instrumentos tocando essa música. Então, esses vários instrumentos, eles vão produzir vários sons diferentes, né? Que são a variedade, a densidade, né? São esses vários sons diferentes. Então, vamos lá. Peraí, aqui. Quando falamos, né? Quando eu falei que o timbre
ele não foi usado anteriormente, nem o timbre e a densidade, mas eles foram sim. Quando nós falamos das sonoridades de Villa-Lobos, né? Quando ele rege uma orquestra, né? Ele tem o timbre, né? Uma orquestra, ela tem o seu timbre. E quando falamos nos sons produzidos pelos animais das músicas dos Machacali, eles também têm os seus sons, né? Os seus timbres. Então, quer dizer, o timbre, o timbre e a densidade, eles não foram especificamente falados em nenhum outro texto, mas eles estavam dentro do conjunto, tá? Vamos lá agora, só para especificar, ó, o termo densidade, né? Eu já li para vocês, mas só para a gente terminar. Comumente usado para se referir a qualidades de materiais líquidos, né? Porque a densidade são as qualidades de materiais líquidos, sólidos ou gasosos. Também pode ser usado no contexto musical para falar da quantidade de sons que soam ao mesmo tempo. Quanto mais sons simultâneos, maior a densidade sonora. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, o timbre, ele se diferencia de acordo com o produto com que é tocado, o metal, a madeira, né? E a densidade é de acordo com a quantidade de timbres. Quanto mais timbres, maior a densidade. Eu peço para vocês que peguem o CD que está no livro didático de vocês e ouçam as faixas 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero que vocês ouçam essas 5 músicas. Aí vocês vão entender bem sobre o timbre, tá? Vocês vão ver instrumentos de madeira e de metal. Vocês vão entender bem a diferença de um e do outro, tá? O CD tá com vocês, é só ouvir. Agora, organizando as ideias, aqui que nós vamos finalizar o capítulo. Se vocês pegarem o livro e olharem, aqui é aquela instalação com as vasilhas de porcelana na água que elas produziam um som. Aqui o objeto indiano, o vina, que produz um outro som. A música de Luiz Gonzaga. E os índios, né? A música dos índios também. Vamos à atividade. Nesse capítulo, você pode perceber que a interação entre a música e os ambientes pode acontecer de muitas maneiras, seja alterando diretamente a paisagem sonora, representando elementos do ambiente musicalmente ou criando instrumentos musicais. Também viu que isso pode ser feito em diferentes estilos musicais, com canções e músicas instrumentais em diferentes culturas, como as músicas indígenas, e em diferentes linguagens artísticas, como a instalação sonora, apresentada na abertura do capítulo. Além disso, conheceu os conceitos de timbre e densidade e experimentou recriar sonoramente um ambiente. Para concluir, reflita sobre as seguintes questões. Isso aqui foi tudo que vocês viram durante o capítulo todo, tá? Vamos lá, primeira questão. Volte à pergunta título deste capítulo e responde: como a música interage com a paisagem? Depois de ter visto tudo isso, de vocês terem visto uma paisagem, o que é uma paisagem sonora, como que vocês acham que a música ela consegue interagir com a paisagem? Leiam, se vocês tiverem dúvida, né? Vocês podem ler, tá? Leiam todo o capítulo novamente e respondam. É muito importante que vocês respondam essas perguntas. Reflita. A partir do que você conheceu e experimentou nesse capítulo, que novas maneiras de interagir musicalmente com as paisagens onde vive, vocês conseguem imaginar? Onde vocês moram, por exemplo? Quem mora no sítio tem uma paisagem sonora. Quem mora na cidade tem uma outra paisagem sonora. Como vocês acham que vocês conseguem interferir e interagir nessa paisagem? Terceira, quais descobertas você fez ao longo desse capítulo? O que você aprendeu ao longo desse capítulo? Tudo que você aprendeu
durante o capítulo. O que você gostaria de continuar se aprofundando? Se vocês gostariam de continuar aprendendo, se aprofundando em alguma coisa que surgiu mais interesse, coloquem aí, tá? Uma boa semana para vocês, um bom trabalho e até a próxima aula.